Fique atento ao seu compromisso para não perder a hora. São 6 horas e 21 minutos. E a gente volta a falar com a repórter Amanda Morim sobre a paralisação dos rodoviários. Amanda, o que a categoria diz, né? Alguma coisa mudou por aí na garagem onde você está? Olha, Teia, ainda não, viu? Mas é importante enfatizar que 30% da frota já está circulando na capital. 70% deve permanecer aqui na garagem e, de acordo com a diretoria do sindicato, eles desejam ter uma reunião na manhã desta terça-feira. A gente estava conversando aqui com o Carlos Alberto, que estava enfatizando para a nossa equipe que eles estão há pelo menos 2 anos sem receber nenhum tipo de reajuste salarial. Tem também a questão do ticket de alimentação, que antes eles recebiam em um cartão e foi praticamente retirado de todos os funcionários. Você estava explicando, Carlos Alberto, que estão aguardando uma reunião, já entraram em contato com o sindicato. Como é que vai funcionar isso? Bom dia. Bom dia. O presidente do sindicato comunicou às empresas que às 8 horas da manhã haverá uma reunião com ele e a diretoria executiva para tomar uma decisão. Enquanto isso, a paralisação de 30% permanece no sistema rodoviário de Manaus. E nós começamos às 3h30 da manhã e a reivindicação é nosso salário do dissídio coletivo, que todo ano, dia 1º de maio e de 2018 2019, é o que nós estamos questionando. Porque todos os órgãos, o sindicato fez assembleia, edital, foi comunicado à sociedade, os usuários, a todos os transportadores das empresas, e eles até hoje do Sinetran não trouxeram nenhuma proposta. E em prol disso aí, o trabalhador está sendo prejudicado, né? Nós temos outros que estão na justiça, esse aí ninguém não estamos questionando, porque a justiça uma hora dessa vai dar, e o que nós questionamos é esse aí. Então, por isso, a paralisação permanece por tempo indeterminado. Então, essa paralisação, o sindicato já estava ciente? Sim, o sindicato tentou de todas as formas, com os empresários, com o Sinetran, e eles não trouxeram até nós nenhuma proposta. E, em prol disso aí, nós estamos aqui em defesa do trabalhador. Qual é a proposta que vocês gostariam? A nossa proposta tem uma proposta de 10% que o presidente cobrava no início. Mas só que a gente pede 10%, mas o empresário não trouxe nem 1%, ele não traz nada. Ele diz que não tem condições. É uma mentira que eles pregam para a sociedade, botando a sociedade contra o sindicato. E por trás disso os usuários ficam falando. O próprio prefeito chama o próprio trabalhador do transporte coletivo, todas as vezes tem greve de vândalos, mas ele não toma uma atitude de resolver o nosso problema. E por isso nós estamos cobrando. A única arma que nós temos é a greve. E a própria justiça determinou que nós não fizéssemos greve. Porque se ela determinou, o prefeito não tomou a frente para resolver o nosso problema. Porque todo ano nós temos o dissídio coletivo onde as empresas não vêm cumprindo há anos. E em prol disso aí são feitas greves que é a nossa única arma. Exatamente, era isso que eu iria questionar agora, que tem, né, uma ordem judicial que a categoria não poderia realizar greve. Sim, como tinha essa ordem de não podermos, nós tomamos a atitude de chegar com o trabalhador. A greve está sendo pacífica, conversado com o trabalhador, por isso que está rodando 30% da frota. Porque pelo trabalhador e o apoio do sindicato não sairia nenhum carro, porque o trabalhador hoje está insatisfeito. O próprio empresário só sabe dizer que está no vermelho, mas eles estão rodando e não trazem uma proposta para o trabalhador. Mas agora a gente vai conversar aqui com outro diretor do sindicato. Vocês não acreditam que 30% da frota circulando em Manaus não pode ser prejudicial para a população? Mas infelizmente a gente também não pode ficar no descaso, né? A gente estamos aí há 2 anos, 2 meses sem aumento de salário. Aí infelizmente complica também com a nossa categoria. Então vai ser por tempo indeterminado se não houver um acordo? Por tempo determinado até o acordo ser firmado. A partir de que horas vocês pretendem conversar com o presidente do sindicato? O presidente Ivanci passou para nós que tem uma reunião agora às 8 horas da manhã com o Sinetran. Tá aí, ó, Teia Morel. Essa é a questão aqui desses trabalhadores. Eles desejam aí, a partir das 8 horas, ter uma reunião com o presidente do sindicato. Apenas 30% da frota está circulando em Manaus, 70% permanece assim, aqui na garagem da Global Green. Eles estão parados, a polícia militar já foi acionada, eles devem permanecer ao longo do dia. A categoria alega que essa
greve, ela é completamente pacífica, eles querem apenas conversar com o presidente do sindicato, querem relatar essa questão do reajuste salarial. De acordo com eles, há 2 anos eles não recebem esse reajuste. Tem também a questão do ticket de alimentação, que antes eles recebiam em um cartão e foi retirado há algum tempo. E é assim que vai ficar a situação por aqui. Muitos trabalhadores realmente cruzaram os braços na manhã desta terça-feira. Eles devem permanecer ao longo do dia e essa greve não é somente aqui na empresa Global Green. De acordo com a categoria, todo o sistema de transporte coletivo vai parar e apenas 30% vai circular na capital. E a gente deixa aí o alerta para a população que depende do transporte coletivo. Se você estiver em uma parada de ônibus e sentir aí uma demora no seu ônibus, realmente é devido a essa paralisação. Somente 30% vai circular nesta terça-feira. Teia Morel. Amanda, a gente tem informação de que realmente outras garagens também tem mobilização dos rodoviários, né? Tem mobilização de carro de som na zona norte de Manaus e que não é só aí na Global, onde os motoristas cruzaram os braços e não saíram com boa parte da frota. Eu queria depois que você questionasse para eles também, Amanda, sobre a questão do pagamento da multa, porque essa liminar, né, que foi dada pela Justiça, pelo Tribunal Regional do Trabalho, dá aí uma punição para os rodoviários de R$30 mil para cada hora parada. Ou seja, depois eu queria saber se isso foi discutido com a categoria e se os motoristas que estão aí nessa garagem, né, eles estão cientes de que o sindicato vai ter que arcar com essa multa. A gente volta depois com você, tá, Amanda? A gente vai continuar acompanhando a greve dos rodoviários. Muito obrigada pela sua participação. E a pressão que o governo do estado reduz o ICMS sobre a gasolina ganhou força nas ruas. Houve manifestação na tarde de ontem aqui em Manaus. Centenas de pessoas se reuniram na Praça da Saudade, no centro. Aos poucos, tudo volta ao normal em Manaus. A entrada da refinaria Isaac Sabá não está mais bloqueada pelos caminhoneiros. Gasolina já tem em todos os postos da cidade. As aulas da rede pública de ensino, principalmente a municipal, que haviam sido suspensas desde a última sexta-feira, já voltaram ao normal. E a frota de ônibus já opera com 100% de sua capacidade. Tudo normal, só que não. Olha só, dá só uma olhada. Os protestos continuam. Desta vez, centenas de mototaxistas, motoristas de aplicativo e outras parcelas da sociedade realizam um protesto desde as 2 horas da tarde desta segunda-feira, aqui ao lado da Praça da Saudade, justamente no centro de Manaus. E eles estão reivindicando justamente o preço da gasolina. Os caminhoneiros reivindicaram o diesel, mas e a gasolina? Como é que fica? Justamente, olha só, todas essas pessoas aqui estão protestando por isso. E são motoristas de aplicativo, mototaxistas, né? Muita gente. Aí como você vê aqui, ó, vale o humor na hora também do protesto. Porque eu me sinto um palhaço. Estou aqui trabalhando imposto, pago meu imposto, aí sempre estou enricando as nossas custas, não tem nada aí, a gente tá aí. Eu estou aqui palhaço protestando, porque eu não sou palhaço não, gente. Pessoal, a gente está praticamente sendo escravizado por esse governo e ninguém faz nada. Vamos sair para a rua, vamos exigir nossos direitos, entendeu? Não é só gasolina, não é só diesel, não. É outras coisas que a gente tem que buscar. A gente não tem dignidade. Qual é a ideia do protesto? Aqui vocês vão sair em carreata pelas ruas de Manaus. E qual é a principal reivindicação? A nossa principal reivindicação é a baixa do ICMS. Documenta isso aí. Esse documento foi assinado por uma maioria dos que estão aqui, dos representantes que estão aqui, líder de bairro, mototaxistas, taxistas. É um ofício que vai ser entregue na casa do governo agora, para o governo dar uma analisada nesse documento e dar uma resposta para a gente. Aqui nós vamos sair em direção à sede do governo, na Compensa, e de lá nós vamos para o posto 700, até o governo dar uma resposta plausível para a gente.
A greve dos caminhoneiros e as várias manifestações pelo país voltaram ao centro dos debates na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os parlamentares continuam a pressionar o governo para reduzir o ICMS sobre os combustíveis. Para você ter uma ideia, 25% do valor cobrado nos postos é para pagar esse tributo estadual. A sessão foi extraordinária. Por causa do feriado desta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa antecipou os trabalhos. Da tribuna, alguns parlamentares aproveitaram para pressionar ainda mais o governo, pedindo a redução do ICMS sobre a gasolina. Por ano, o Amazonas arrecada cerca de 1,2 bilhão de reais com o imposto. Nós sabemos que a contribuição de cada estado, não só do Amazonas, de todos os estados do Brasil, para diminuir o preço do combustível, seja o diesel, seja a gasolina, é uma contribuição para reativar a economia, gerar emprego e renda. A proposta dos parlamentares é reduzir em 7% o que é cobrado sobre o combustível, o que na prática representaria 36 centavos a menos na bomba. Essa é a mesma proposta. E eu, longe de mim, querer achar que eu pautei o Senado. Foi apenas uma coincidência. Mas é a proposta dos senadores, tabelar em 18% a tributação dos combustíveis. Para o líder do governo na Assembleia, é preciso cautela e esperar que o governo federal reveja a política de preços na Petrobras. Ele não pode simplesmente repassar para os estados e municípios, nos repasses diretos e indiretos, essa conta. Isso vai refletir em algum lugar na população. Quem também é a favor da redução do ICMS é a Associação Amazonense dos Municípios. De acordo com o presidente Anderson Cavalcante, em algumas localidades do interior, a gasolina tem sido vendida ao preço de R$ 5 até R$ 7. Uma reunião com o governador amazonino Mendes deve ser solicitada ainda esta semana. No fim de semana, o presidente Michel Temer anunciou novas medidas para tentar pôr fim à greve dos caminhoneiros em todo o Brasil. Entre elas está a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel por 60 dias. Aqui em Manaus, o movimento terminou ainda no sábado. Mas, apesar da normalidade de serviços como transporte e abastecimento de combustível, a insatisfação do consumidor com o valor da gasolina continua. A gente trabalha e o salário não aumenta e tudo mais aumenta e a gente continua refém disso tudo. Pois é, o governo do estado ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de fazer essa redução aí do ICMS, né? E fazer com que, de repente, o combustível fique um pouquinho mais barato aqui na nossa cidade. Mas agora, aqui no estúdio, a gente recebe a deputada estadual Alessandra Campelo. Você viu aí que a Assembleia Legislativa está discutindo esse tema, né? Entre outros assuntos, a gente vai conversar sobre a questão do ICMS cobrado sobre a gasolina aqui no estado. De acordo com o Sindicato dos Postos de Combustíveis, o maior responsável pelo alto preço aqui no Amazonas é esse imposto, que corresponde a 25% sobre o produto. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao programa Manhã no Ar. Bom, esse com certeza é o assunto realmente que mais está sendo discutido ultimamente, até por conta dessa crise toda, né, dos caminhoneiros, por conta dessa crise que a gente teve de desabastecimento provocada pela greve deles, né? Como é que é essa posição na Assembleia Legislativa sobre o ICMS? Como é que está a bancada? Está todo mundo mais favorável a essa redução para pressionar o governo do estado ou... digamos assim, a bancada amazonense, a Assembleia Legislativa está dividida quanto ao assunto? Bom dia. Bom dia, Té, bom dia a toda a população que nos assiste. Na verdade, eu percebo hoje que essa discussão ela está amadurecendo, né? E percebo que hoje há uma boa vontade assim, de toda a Assembleia Legislativa em discutir o assunto. Eu, inclusive, ontem propus que a gente crie um grupo de trabalho onde participe tanto a Assembleia Legislativa quanto o governo do estado. E eu percebo, Téia, que além dessa questão do ICMS, o que precisa haver é uma mudança nessa política nacional, porque você não pode ter um aumento do combustível dolarizado, baseado na alta do dólar, se o salário da população, o seu salário, o salário das pessoas que estão nos assistindo, ele não é baseado na alta do dólar. Então, você não pode ter um preço do combustível baseado na alta do dólar se a população não tem o seu salário baseado na alta do dólar, né? Então, isso é uma das coisas que o governo federal tem que rever.
né? E se o governo federal vai baixar o preço do combustível, alguém vai pagar a conta. O governo federal não tem dinheiro próprio, ele apenas administra recursos que são obtidos através dos impostos pagos pela população. Ontem mesmo o ministro admitiu, um dos ministros, que essa fatura vai ser cobrada da população. Então, a minha proposta é que os estados todos também tenham que rever os impostos. Quando o governo precisa de dinheiro, uma das coisas que ele faz é aumentar a arrecadação através do aumento dos impostos. Então, quando a população também precisa, é hora do governo rever também diminuindo os impostos. Eu também não ousaria chegar a um número como chegaram alguns deputados propondo taxativamente 7%, como estão propondo. Eu acho que você não pode também ser irresponsável de chegar lá e definir o número. Até porque, como você disse, é a gente que paga a conta, É né? a gente de alguma que paga maneira a conta. alguém perde. Exatamente. Então, você não pode chegar lá e propor 7%, porque a Assembleia propôs aumento para os servidores públicos, propôs a correção da database que há 3 anos não era paga, né? Várias coisas foram propostas, benefícios aos servidores públicos, e essa conta vai ter que ser paga, e ela pode não fechar. Então, você tem que propor ali imediatamente um grupo de estudo para prever qual o impacto que essa diminuição do preço vai causar na arrecadação do Estado e ver até onde o Estado pode ir, se vai ser 2%, 3%, 4%, 5% ou até 7%. Né? Então, é preciso prever quanto isso vai causar de diminuição de arrecadação a curto, médio e longo prazo. De repente, essa diminuição do imposto pode ser temporária, ela pode durar 1 ano, 2 anos, enfim, até o momento em que a população possa pagar, ou ela pode ser gradativa, pode ser 7% e depois 5%, 3%, enfim, alguma proposta tem que ser dada. O que não pode é o governo de todos os estados, né, ficarem calados e a população ficar nessa situação em que está. Aqui no Amazonas, na verdade, a gente está sofrendo as menores consequências, porque há estados onde não há combustível para a população, ainda há aeroportos fechados e o pior, agora a Petrobras, os servidores da Petrobras estão propondo uma greve, né, a partir de amanhã. Isso ainda não está totalmente definido, então pode ser que os caminhões voltem a rodar, mas não haja combustível para ser distribuído nos próximos dias. Então, assim, é uma crise nacional que a gente passa e é hora dos políticos agirem. É verdade, hora dos políticos agirem. Pegando justamente esse gancho, deputada, você é a única mulher nesse momento, né, que está na Assembleia Legislativa do Amazonas. Como é que está essa relação com os outros, com os homens, vamos dizer assim? O diálogo está realmente aberto? Como é que está sendo o mandato sendo a única mulher? Olha, é desigual, Teia. Eu sou uma mulher entre 24 deputados estaduais. Para você ter ideia, nos últimos anos, desde que a Assembleia Legislativa foi criada, nós não passamos de 14 mulheres em toda a história da Assembleia Legislativa do Amazonas. Muito pouco. E nós, mulheres, somos mais da metade da população do estado do Amazonas. Então, você percebe que é desigual a nossa participação no poder legislativo. E aí, isso se dá na maioria das profissões, né? Os cargos de direção, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que nos cargos executivos nos Estados Unidos, há mais homens com o nome John do que mulheres. Se você somar John, Bob, Kennedy, enfim, todos os nomes de homens, então isso é infinitamente maior. Mas se você pegar os cargos de chefia com o nome John, eles são maiores do que todas as mulheres dos Estados Unidos somadas, juntas, do que o nome John. Então, no Brasil, a desigualdade é ainda muito maior. Então, hoje a gente recebe ainda cerca de 30% a menos que os homens que ocupam os mesmos cargos que nós. Né? E no Poder Legislativo é muito desigual. A gente tem dificuldade, por exemplo, Teia, de discutir assuntos como creche. Lá, quando eu vou falar sobre creche, alguns deputados dizem, isso é assunto do Poder Municipal. E, na verdade, não é. Né? É assunto de todas as mulheres, É assunto de todas né? as mulheres, das famílias, e que afeta até os homens, porque quando uma mulher deixa de trabalhar por não ter creche, isso afeta a família toda. Né? Enfim, essa questão da saúde da mulher, no interior você tem dificuldade, por exemplo, de ter acesso a mamografia, exames de preventivo. E, deputada, tem questões que as mulheres são realmente mais sensíveis, né? Uma dessas questões que a gente poderia citar aqui é justamente a exploração sexual, né, das mulheres, das crianças, que no nosso estado é muito grande. A gente tem um número de denúncias
que quando a gente Enorme. vai colocar, assusta bastante, né? Assusta bastante, e essa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes e também da violência contra a mulher e o número de feminicídio, o Amazonas é um dos estados que está sempre ali no topo, entre os maiores, né? Os maiores números. Infelizmente, é um número assim que, historicamente, a gente está sempre entre os maiores do país. Para você ter ideia, Thea, nós somos um estado aqui com 4 milhões de pessoas e a gente só tem uma delegacia da mulher no estado, que é em Manaus, ali no Parque 10, antiga, todo mundo conhece. A gente tem um anexo ali na Cidade de Deus e a gente não tem delegacia da mulher em cidades como Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé. Cidades da região metropolitana não tem, né? Cidades enormes, né? Então, assim, cidades aqui próximas, a gente não tem delegacia da mulher. E o pior, a gente chega em delegacias no interior, uma mulher chega vítima de violência ou de estupro e ela não tem sequer uma policial mulher em algumas delegacias para atendê-la. Então, você chega e é atendida por um homem. Às vezes, eu escuto relatos de mulheres que chegam e dizem: deputada, eu chego para relatar que fui agredida e o policial às vezes diz: ah, mas o teu marido, daqui a pouco tu vai voltar com ele, deixa para lá. Agora a Maria da Penha, se você fizer uma denúncia, enfim, registrar uma ocorrência, não vai poder retirar, é melhor não colocar, enfim. E são essas agressões que no final podem virar um feminicídio. Então, o atendimento às mulheres, às crianças vítimas de violência sexual também é muito precário. E provavelmente, se nós tivéssemos hoje metade do parlamento feminino, esse tipo de política pública seria muito mais bem cuidada, muito mais olhada. Teria mais voz, né? Com certeza. A gente não tem hoje força para passar. Eu, por exemplo, tenho tentado apresentar propostas ao orçamento do Estado. Todos esses anos em que estive na Assembleia, apresentei emendas ao orçamento para reforçar a política pública de combate à violência contra a mulher, orçamento para que a gente crie delegacias da mulher no interior. Nenhuma das vezes foi aprovado. E algumas das vezes em que foi aprovado, chegou a ser vetado. Salvo no último ano em que eu consegui aprovar um valor pequeno para reforçar o trabalho da Delegacia da Mulher aqui de Manaus. Mas, assim, emendas significativas no orçamento direcionado para isso, eu nunca tive força para aprovar. Agora sim, para a gente deixar bem claro também, as mulheres, elas não atuam simplesmente nas questões que envolvem as mulheres, né? Não. Você mesmo já foi secretária de esportes, já trabalhou na Secretaria de Produção Rural. Verdade. Qual seria, nesse momento, na sua opinião, assim, o setor mais sensível de todos eles nos quais você já atuou? Olha, a área do esporte, inclusive, eu acho que eu consegui levar Thea, exatamente essa sensibilidade feminina, porque eu acho que a gente consegue aliar a racionalidade dos homens à nossa sensibilidade. A gente conseguiu fazer um trabalho muito voltado para a juventude, né? Exatamente para tirar os meninos e as meninas que hoje estão à mercê aí do tráfico de drogas, sendo cooptados por traficantes, enfim. E a gente conseguiu fazer esse trabalho de resgate desses meninos e dessas meninas com esse esporte comunitário, levando mesmo para os bairros, ocupando essas crianças, esses jovens no contraturno escolar, né? Eu acho que isso é uma coisa... É uma sensibilidade, uma coisa um pouco materna que é nosso e isso, enfim, é natural da gente, né? É um pouquinho desse lado de mãe que você acaba levando também para a política. Que a gente leva para a política, que a gente leva para a gestão pública. Eu acredito que isso falta um pouco no gestor homem. E a gente leva, eu assim, querendo puxar mesmo a brasa para a nossa sardinha, eu sinto que a gente tem isso um pouco mais completo. Eu acho que isso falta um pouco, esse olhar mais sensível, né? E eu acredito também, Thea, que hoje, na gestão pública, e aí eu não falo só de Estado, eu falo de Estado e de prefeituras, né? A gente... está faltando um pouco desse olhar mais para o ser humano, sabe? É uma preocupação muito grande em quanto custa, enfim, e uma falta de preocupação com a situação mesmo das pessoas, do que elas estão passando. A gente lá na Assembleia Legislativa, a gente recebe todos os dias pessoas com as situações mais difíceis possível. Na área da saúde, enfim, pessoas que estão há 3 anos tentando fazer um exame, né? É claro que a gente não pode chegar e responsabilizar um governo que acabou de assumir. A gente passou por momentos muito difíceis. Eu mesma fiz uma oposição muito dura ao governo que saiu, que foi cassado. Passei por momentos difíceis.
enquanto mulher também, e aí é outro problema que a gente passa enquanto mulher, né? Quando a gente é atacada, os ataques são muito baixos, são muito vis, são muito covardes. Quando nós mulheres somos atacadas, mesmo na política, em qualquer profissão, né? Quando a gente é atacada. E eu enfrentei muito duramente o governo que caiu. E na área da saúde, principalmente, embora eu não tenha trabalhado como gestora nessa área, como parlamentar foi uma das áreas que eu mais atuei. Então, eu acho que hoje, segurança pública e saúde são as áreas mais sensíveis, são as áreas onde a população está sofrendo mais. Né? São casos assim, muito críticos. A luta dos renais crônicos, por exemplo, eu acompanhei pessoas em que eu ia visitar todos os dias, gente que quando eu chegava na casa a pessoa já tinha morrido, que eu visitei numa semana e na outra a pessoa não existia mais ali fisicamente. Assim, foram casos muito graves, gente com câncer que não conseguiu sequer receber o diagnóstico, em fase terminal e não conseguia fazer um exame, enfim. Casos, inclusive, que vocês aqui, Thea, no Manhã no Ar, tiveram um papel muito importante, né? Que vocês divulgaram. Eu lembro da proposta de fechamento dos SPAs, que vocês divulgaram muito os protestos da população. Joventina Dias, enfim, vários hospitais que iriam ser fechados. Eu concordo com você, deputada. Realmente a saúde e a segurança são dois setores realmente muito sensíveis. Deputada Alessandra Campelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã no Ar. Muito obrigada pela entrevista, por esse espaço que você concedeu aqui pra gente, né? Eu espero que as mulheres continuem aí nesse trabalho. Eu que agradeço. Isso que eu ia dizer, Thea, que as mulheres participem. Esse é um ano de eleição, que as mulheres participem da política, se candidatem, né? A gente precisa ocupar esse espaço. O espaço é para todas as pessoas e é importante que as mulheres participem. E queria lembrar só, Thea, que as minhas redes sociais são fáceis de encontrar. É só buscar Alessandra Campelo no Instagram, no Facebook, que as pessoas participem também do nosso mandato, enfim, enviando sugestões. E muito obrigada pelo espaço a toda a Rede Crítica. Muito obrigada, deputada. Bom, a gente vai voltar a falar agora sobre a greve dos caminhoneiros, né, que chegou ao 9º dia hoje em todo o Brasil. E por conta disso, há uma grave crise de abastecimento. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Manaus, a população não deve sofrer com a falta de alimentos, pelo menos por enquanto. Mas quem traz os detalhes desse assunto para a gente é a repórter Rosiane Chagas. Rose, o comércio de Manaus tem um estoque suficiente para abastecer a população? Essa é a grande dúvida de todo mundo. Oi, Thea, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Manhã no Ar nesse momento. Então, segundo estimativas aí da Associação dos Supermercados do Amazonas, há um estoque aí previsto para 10 dias. No entanto, alguns produtos, como frutas, verduras e legumes que vêm de outros estados para cá, podem estar, sim, acabando. Inclusive, já registrada aí uma alta no preço desses produtos, é aquela famosa lei da oferta e da procura, né? Quanto menos produto, determinado produto ali, maior o preço. Inclusive, o PROCON tem atuado na fiscalização, né, desses produtos para tentar coibir aí a prática de preços abusivos nos supermercados. Com relação aos estoques secos, né, que são os enlatados, como são chamados aí os enlatados, essa sim não há uma previsão de falta nos supermercados aqui de Manaus, principalmente porque essa mercadoria que abastece aí grande parte das grandes redes de supermercado aqui da cidade vem de navio, então não estaria sendo tão afetada por conta dessa greve. Mas um produto em específico, sim, tem gerado preocupação, que é a banana. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, esse produto que vem de Porto Velho, Rondônia para cá, estaria tendo dificuldade para chegar até aqui. Então, esse é o produto que mais preocupa nesse momento. Mas, segundo estimativas aí da Associação dos Supermercados do Amazonas, há um estoque aí previsto para pelo menos 10 dias aqui na capital, Thea. Bom, pelo menos por enquanto, né, a gente pode esperar que a banana não vai faltar, né? Agora eu queria que você fizesse um comentário também, Rose, sobre a questão da indústria, porque a gente sabe que a indústria também sofre o efeito dessa greve, né? Exatamente, Thea, já está entrando, né, no 9º dia de greve dos caminhoneiros por todo o Brasil, e essa greve tem sim afetado o polo industrial de Manaus. A indústria aqui no Amazonas tem sentido os efeitos, principalmente as empresas que estão com estoque parado nos galpões. Segundo o Wilson Périco, presidente, né, do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, algumas empresas já estão com estoque parado nos galpões, não estão conseguindo fazer o escoamento dessa produção. Com relação à matéria-prima também que vem de
outros estados para cá, há uma dificuldade para essas matérias-primas chegarem até aqui, então, por enquanto, a dificuldade é essa. De acordo com a FEAM também, o polo de duas rodas chegou a ser afetado por conta da greve dos caminhoneiros, que já terminou aqui em Manaus no fim de semana, né? Mas por conta da falta de combustíveis, algumas fábricas não conseguiam, por exemplo, testar as motos, né, que são produzidas no polo industrial de Manaus, mas por enquanto o reflexo é esse. Material, né, estoque parado dentro dos galpões e também matéria-prima com dificuldade de chegar até aqui no Amazonas, portanto o polo industrial de Manaus também sente os efeitos dessa greve dos caminhoneiros por todo o Brasil. Té. É verdade, Rose. A gente teve situação até de funcionário que não conseguiu chegar na indústria. Muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com você. Vamos agora para a nossa interação com a Rádio FM O Dia, conversar ao vivo com o Cleiton Pascarelli. Cleiton, bom dia. Cleiton está ali também para entrar aqui com a gente. Vamos comentar um pouquinho sobre essa greve no transporte coletivo. Sem dúvida alguma, esse é o assunto do dia, né, Cleiton? Com certeza. Inclusive, já chega mensagem aqui para mim pelo WhatsApp da FM O Dia, né, da FM de Notícias, dizendo o seguinte: paradas lotadas na Avenida Buriti. Deixa eu ver se eu consigo o nome desse ouvinte aqui. Helder está falando para a gente que as paradas lá na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, estão lotadas. Tem também uma crítica feita aqui pelo Batista, que é um ouvinte assíduo nosso aqui, sempre participa mandando mensagens pelo WhatsApp. Ele diz o seguinte: ninguém respeita mais a justiça. Foi a única frase que ele mandou para a gente aqui. Deve estar se falando a respeito aí do não cumprimento da decisão da Justiça do Trabalho, que proibiu essa paralisação dos rodoviários, e mesmo assim eles resolveram pagar a multa e manter essa paralisação para hoje, até conseguir uma reunião com o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Manaus e com a SMTU, representando a Prefeitura, para chegarem a um acordo. Uma multa que é pesada, inclusive, né, Cleiton Pascarelli? Por hora. Vamos aproveitar aí essa interação. Você deu notícias dos ouvintes, né? Os ouvintes dando aí o retorno como está a cidade. Vamos aproveitar e pegar a imagem do nosso drone, do drone da TV A Crítica, né? Que está sobrevoando algumas localidades aqui de Manaus para ver justamente as paradas lotadas. Olha só o que a gente está vendo aqui. A gente tem aqui no shopping o AIS São José, ali na zona leste de Manaus, bem pertinho do T5, do Terminal 5. A gente está vendo que o ônibus alternativo está circulando. Agora é muito difícil que realmente esse ônibus, que é o micro-ônibus, consiga atender toda a população na manhã dessa terça-feira, né? Tanto que a gente vê que a calçada está tomada, as pessoas não estão nem se aglomerando na parada de ônibus. Provavelmente, esses usuários do transporte coletivo que sabem que já vão ter que dar um jeito de ir para o trabalho, de chegar até o seu compromisso, devem estar procurando meios alternativos de transporte, né? Mototáxi, o que aparecer uma carona, o que aparecer, realmente o usuário do transporte coletivo está pegando. A gente percebe que está todo mundo ali meio que pulverizado, não está todo mundo só na parada de ônibus, mas com certeza é um movimento atípico, né? Com certeza quem está utilizando também o aplicativo de transporte, né? Está ligando para o aplicativo, está acionando o aplicativo de transporte para tentar pegar um carro particular e para poder chegar no trabalho na manhã dessa terça-feira. É realmente uma situação muito complicada, né, Cleiton? Cleiton, a gente vai falar agora também com a Amanda Morim. Vamos aproveitar essa interação da rádio para falar com a Amanda Morim, que nesse momento está no Terminal 5, bem do lado ali da Global Green, né, de uma das garagens de transporte coletivo de Manaus, e que vai poder falar para a gente dessa movimentação. Amanda Morim, fala para a gente como é que está o Terminal 5 nesse momento, pertinho daí, de onde a gente mostrou com o drone. Olha, Teia, movimentação intensa de usuários do transporte coletivo. Eles estão aqui desde as 5h30 da manhã, aguardando justamente para ir para os seus trabalhos. Tem gente aqui que já perdeu o compromisso, consultas médicas, e é uma situação que todos foram pegos de surpresa. Movimentação intensa, pelo menos até este momento que eu cheguei aqui, eles chegaram a enfatizar que a linha 678 ainda não passou. Ela tem como destino aí o Boulevard e também a linha 675, que tinha como destino Ponta Negra, ainda não passou. Olha só como é que está aqui essa fila, justamente para aguardar essas duas linhas. Eu vou tentar conversar aqui com o usuário do transporte coletivo para saber
se eles conseguem falar um pouquinho sobre essa insatisfação. É difícil, né, para você que é estudante, trabalhador, que chegou cedo aqui, que depende do transporte coletivo e agora não sabe nem se vai conseguir chegar no seu trabalho. Complicado, não, eu tô voltando para casa já, mas é complicado, ó. Aguardando aqui ônibus, não sei nem se vai ter. Tá desde que horas? Desde as 6 aqui. Qual é teu ônibus? É o 678, vou pro centro. Ainda não passou? Até agora não. E se passar não vai adiantar, um monte de gente aí, ó, tá lotado. Pois é, Teia, essa é uma das reclamações aqui das pessoas que, quando esses ônibus passam, eles costumam ficar superlotados, porque olha só de pessoas que estão aguardando para conseguir pelo menos embarcar em um ônibus. O senhor está esperando para ir para casa ou trabalhar? Trabalho, tem que estar 7 horas na empresa e até agora nada. 6h57 não dá para chegar mais não, né? Ah, mas não. Se chegar é atrasado. E a gente tem até 7h15 para entrar na empresa. Na sua opinião, como usuário do transporte coletivo, o que o senhor acha dessa greve aí dos rodoviários? Prejudica vocês? Sinceramente, muito, prejudica demais. Principalmente chegar na empresa, né, para a gente trabalhar. Complica, né? Demais. Aí, ó, mais um trabalhador reclamando sobre essa questão aí dessa greve dos rodoviários que iniciou na manhã desta terça-feira por volta das 3h30. Os profissionais, a categoria já estava ali concentrada bem aqui na garagem da Global Green. Todos chegaram a ressaltar que essa manifestação é por conta do reajuste salarial, ticket de alimentação. E a gente vai tentar ver se consegue conversar com mais um usuário do transporte coletivo. O senhor estava indo para onde? Eu vou pro V8. V8. Tá esperando que ônibus? 652. E agora, tá quantas horas aí esperando? Eu tô aqui há mais de meia hora. Mais de meia hora esperando. E nada? Nada. E agora, como é que vai ficar a sua situação? Tô vindo do T4 para pegar aqui. Ver se consigo aqui. Que situação difícil, a gente vai mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Poucos ônibus estão circulando aqui no Terminal 5. Vou pedir para o Tarcísio Éden mostrar aí essas imagens. Enquanto isso, é importante enfatizar que, de acordo com a Justiça, foi decretado aí que se a categoria parasse, eles iriam receber aí uma multa de R$30 mil por hora. O sindicato chegou a informar para mim, Teia Morel, que eles vão recorrer juridicamente sobre essa multa. E olha só como vai ser a vida do amazonense, dos usuários do transporte coletivo. Vai ser assim praticamente ao longo do dia, porque apenas 30% da frota vai circular na capital e 70% deve permanecer na garagem, de acordo com a categoria. Olha só aí, Teia Morel, que situação, não dá para entrar nesse transporte, nesse ônibus. Os usuários do transporte coletivo estão questionando, o ônibus completamente lotado. Algumas pessoas ficaram aí, ó, presas na porta. Teia Morel. Pois é, 30% da frota não é realmente suficiente para atender aí uma média de 750 mil usuários do transporte coletivo, que é o que a gente tem aqui em Manaus, né? A gente tem essa imagem aí impressionante no Terminal 5, nem metade das pessoas que tentaram entrar nesse ônibus conseguiram embarcar, viu, Cleiton? A gente está falando aí sobre essa imagem, principalmente para os ouvintes da FM O Dia Notícias, que não conseguem acompanhar a imagem. A gente tem terminal lotado, a gente tem uma situação muito complicada na cidade nesse momento. E eu quero voltar com o Cleiton Pascarelli. Você viu aí a informação que a Amanda deu, que foi uma informação do sindicato, que os sindicalizados, né, falaram, os rodoviários falaram para ela lá na garagem, lá no terminal, que eles vão recorrer. É uma multa muito pesada, né, Cleiton? Sim, R$30 mil por hora. Então, se eles começaram ali a paralisação por volta de 3h30 da manhã, 4, 5, 6, 7, já são 4 horas, vai dar 4 horas, 5 horas de paralisação, né? 3 vezes 5, 15, vão dar 150 mil reais. Exatamente, só até agora. Só que eles querem agora chegar até as 9 horas da manhã com uma reunião com o Sinetran e com a prefeitura, né? E isso vai onerar ainda mais, deve ultrapassar aí os R$300 mil se eles mantiverem realmente a paralisação durante toda a manhã de hoje. Eles afirmam que só vão ceder caso haja ali o compromisso do Sinetran de voltar a debater a questão da database desse ano e dizer uma data.
Porque o grande problema é que, por exemplo, a de 2017, segundo eles, foi determinada pela Justiça um reajuste de 3,5%, que eles inclusive estão recorrendo, e até agora, segundo eles, o Sinetran não aumentou nem esses 3,5%, quanto mais outros valores. Pois é, uma multa realmente pesada. Agora você viu aí, apesar dos rodoviários dizerem que conversaram com a categoria, que teve assembleia, que eles iam pagar essa multa de R$30 mil por hora, que a categoria aceitou o pagamento dessa multa, agora o discurso está mudando. Agora o discurso é de que realmente eles vão recorrer na justiça. Quer dizer, você já recebeu a punição antes mesmo de cometer a infração e agora já vai recorrer à justiça de novo. Tem que ver aí como é que realmente a justiça vai agir nesse caso. Enquanto isso, a gente continua mostrando no Manhã no Ar imagens das pessoas que estão sofrendo no Terminal 5, que atende principalmente a zona leste da cidade. Gente que tem que andar a pé, ninguém sabe como é que essas pessoas vão fazer para chegar no trabalho hoje, né? Já fica aí o aviso para os patrões de que muita gente vai se atrasar para o trabalho hoje. Daqui a pouco a gente volta. Cleiton Pascarelli, quero agradecer por sua participação hoje aqui no Manhã no Ar. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre a paralisação do transporte coletivo aqui em Manaus. Eu que agradeço, Thea Morel. E você vê aí nas imagens do Manhã no Ar, que eu já falei bastante aqui na FM o Dia, sobre essa neblina, né, aí que está tomando conta das zonas norte, leste, oeste da cidade. Nós recebemos informações de ouvintes aqui que o trânsito, apesar de tranquilo, principalmente na zona norte, está com muita neblina. Precisa de atenção dos motoristas, tá bom? Pois é, e a gente agradece também a Amanda Amorim, inclusive, se vocês ainda quiserem usá-la na rádio, a Amanda está trazendo informações aí em tempo real, sempre é bom para manter aí o nosso ouvinte da FM o Dia também informado, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais Thea. Da paralisação do transporte. Beijo, Cleiton. Bom dia, até amanhã. Até. Bom, a gente vai agora para o intervalo e já a gente volta, continua falando da paralisação do transporte coletivo. E tem ainda o quadro Lição de Casa e muito mais. Não saia daí.